A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é a pastora Patrícia Garcia Ferrari Moura e eu estou aqui nesta manhã linda, aqui em Maricá, nesta manhã de quinta-feira, contemplando essa montanha que vocês estão vendo aí também, linda, com aquela nuvem bem no topo que parece o Monte Sinai. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Paulo, que é o apóstolo Paulo, e Silvano ou Silas, e Timóteo, eram os três, estavam escrevendo à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Botando um foco no versículo 3, Deus falou ao meu coração sobre características de um cristianismo prático. E a primeira característica é uma fé prática, né? Aqui fala o trabalho que resulta da fé. Se tem trabalho, é uma fé prática. Não é uma fé teórica que devaneia, que romantiza, mas não faz nada. É uma fé prática. E aí Deus estava falando ao meu coração que é uma fé que nos leva a compartilhar com quem não tem nada e está passando necessidade com o pouco que nós temos. Eu não tenho como compartilhar porque eu já sou pobre. Mas sempre tem alguém precisando mais do que nós. E do pouco que Deus nos dá, nós, pela fé, escolhemos compartilhar. Também uma fé que chora com aqueles que estão sofrendo. Compartilha do sofrimento do outro, mesmo quando também estamos passando pelo sofrimento. Porque sempre vai existir sofrimento maior que o nosso. Também fala de uma fé que se alegra com a alegria dos outros. Mesmo passando por lutas. Não, eu estou passando por luta, como é que eu vou me alegrar com a alegria do outro? E às vezes tem gente que inveja a alegria do outro porque não está passando pela mesma alegria. Quando, na verdade, mesmo que estejamos passando por tristezas, porque todo mundo passa, pela fé nos alegramos com a alegria do outro. A fé que nos leva a escolher crer no amor de Deus, mesmo quando circunstâncias tendem a dizer o contrário. Que Deus não nos ama, que Deus se esqueceu de nós, o que não é verdade. Apesar das lutas e das contradições aparentes, Deus continua nos amando. A fé que nos impulsiona a continuar pregando a verdade de Deus, mesmo que ainda não estejamos vivendo todas elas. Porque Deus sempre é verdadeiro. É uma fé prática. Também fala de fazermos tudo movidos pelo amor.
Olha o que fala novamente aqui no versículo 3. O esforço motivado pelo amor. A Bíblia fala que toda a lei de Deus se cumpre em 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo, de todos, e amar ao próximo. Olha o que fala em Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40. Um doutor da lei, um fariseu, na verdade um doutor da lei, um perito da lei, perguntou a Jesus, querendo colocar Jesus à prova. E no versículo 33 ele pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus então respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse primeiro, é: ame o seu próximo como a si mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei de Deus e todos os profetas. Também em Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 10, diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei de Deus. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem em um só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei de Deus. Olha que fala também em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: toda a lei de Deus se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei de Deus, amados, toda a Bíblia se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Também em Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 2, olha o que fala: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amar ao próximo é se doar, como Cristo se deu por nós. Amar ao próximo é fazer pelo outro o que gostaria que fizesse por você. E muito mais, ir mais além. Amar ao próximo é andar a 2ª milha. Amar ao próximo é não dar só a capa, mas também a túnica. É ir além. Isso é amar ao próximo. O amor, viver de forma prática o amor de Deus, edifica a vida do outro com princípios de Deus. Olha o que fala em Romanos, capítulo 15, versículo 1 ao 7. Nós que somos fortes fisicamente? Não. Fortes emocionalmente? Não.
fortes espiritualmente, isto é, que temos mais tempo no Senhor, mais leitura bíblica, mais aprendizado aos pés do Senhor, devemos suportar a fraqueza dos fracos, isto é, os mais novinhos na fé, que ainda não têm tanto entendimento na palavra de Deus. E não agradar a nós mesmos, não ficar arrotando arrogância, eu sei mais, eu conheço mais e pisando nos outros. Não. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Preste atenção. Não é passar a mão em cima do pecado. Não é dizer, não, pode continuar adulterando, mentindo, eu amo você, eu aceito você assim. Não. É agradar ao próximo para o bem dele. O bem dele sempre vai ser santificação, andar na verdade, agradar a Deus, ser um discípulo de Jesus. Então, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Edificá-lo aonde? Na palavra de Deus, na presença de Deus. Versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Esse edificar o outro é quando nós somos insultados, orar por esta pessoa que está nos insultando. Não revidar, não pagar com a mesma moeda. Versículo 4. Deixa eu ver aqui, eu dei uma perdidinha aqui. É Romanos 15, de 1 a 7. Então, versículo 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e bom ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Essa aceitação não é a aceitação do pecado, é a aceitação de personalidade. Não, fala de não querer colocar todo mundo no mesmo molde. Uns são mais agitados, outros são mais tranquilos. Uns falam mais, outros falam menos. Uns falam mais gritando, outros mais devagarinho, mais mansinho. Cada um tem sua maneira de ler a Bíblia, o seu tempo de devocional, né? Cada um ora de um jeito. É aceitação de personalidade, do jeito de ser e também do nível de espiritualidade. Eu não posso esperar de um novo convertido o mesmo que eu vou esperar de alguém que já tem 10 anos no Senhor, lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus, né? Então, edificar a vida do outro nos princípios de Deus envolve compreensão, aceitação, unidade, perseverança, sem abrir mão da santidade. Olha o que fala em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 a 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio de Jesus graças a Deus Pai. Isto é,
para nós edificarmos outras vidas, primeiro, a palavra de Deus precisa habitar ricamente dentro de nós, para que venhamos edificar outras vidas em amor e baseados na palavra. Só vamos aconselhar aos outros com amor que edifica se estivermos cheios da palavra e dos princípios de Deus, né? E assim, tudo que nós fizermos, aconselhar, ensinar a palavra, né? Tudo que nós fizermos ajudar os outros, nós vamos fazer em nome de Jesus, porque vamos fazer com amor e baseados na palavra de Deus. Então, tudo que fizermos acaba glorificando a Deus. O amor também sempre fala a verdade. O amor fala a verdade e a verdade precisa ser falada em amor. O que significa isso, pastora? O amor não mente para agradar o outro. O amor fala a verdade bíblica, fala a verdade de Cristo para edificar o outro, mas fala em amor. Isto é, fala com mansidão, sem amassar, sem destruir, sem denegrir, sem expor o outro. O intuito é edificar, é fazer o bem ao outro e não com prepotência expor e esmagar o outro. Então, fale sempre a verdade por amor, mas fale a verdade com amor, né? Olha o que fala em Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 25. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar. Quando a gente nasce de novo, nós ganhamos um novo homem, né? Somos nova criatura. Mas a maneira de pensar precisa ser renovada pela palavra de Deus, lendo ela todos os dias. Versículo 24. A revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. O Senhor não está nos chamando a mentir, mas o Senhor está nos chamando a falar sempre a verdade em amor. O amor, ele é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas e é misericordioso. Olha o que fala em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença ou acepção entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham, eu até coloquei mais adiante, suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem rico, vestido com roupas finas, e disserem: ei, assente-se aqui, no lugar apropriado para o Senhor, né, que é rico, bem vestido, e disserem ao pobre: você que está mal vestido, sujo, senta aqui no estrado dos meus pés. Ou, sente-se aí no chão, né, junto aos meus pés. Não estarão fazendo discriminação e julgamento com critérios errados e enganosos? Isso é muito forte, amados, porque nós vemos isso acontecendo dentro dos templos até
os dias de hoje. Acepção de pessoas por conta de questão socioeconômica e cultural. Também em Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 9. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino de Deus encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, fazendo acepção, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei de Deus como transgressores. E do versículo 12 a 13, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade em Cristo, porque será exercido o juízo de Deus sem misericórdia sobre quem não for misericordioso, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Não quer estar debaixo da ira de Deus? Seja misericordioso, porque o amor age com misericórdia. O amor também, ele é humilde, não tem lugar para vanglória, não busca aplausos humanos, porque sabe que a recompensa não vem de homens, vem de Deus. Olha o que fala em Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Eu sempre falo que a Bíblia tem 2 posicionamentos. Tem hora que ela fala, amem uns aos outros. Sejam cordiais, Amem-se cordialmente uns aos outros. Mas tem hora que ela fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Amar cordialmente são aquelas pessoas agradáveis, que a gente gosta de estar junto, Que você não precisa pisar em ovos, Que você se relaciona muito bem. E suportar uns aos outros é suportar quando a pessoa é irritante, Leva tudo ao mal, É difícil de conversar e você suporta aquela pessoa em amor. Também em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Em outras traduções, nada façam por vanglória, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Muitos acham que é só cuidar dos interesses dos outros. E muitos acham que é só cuidar dos seus interesses. Mas a Bíblia traz o equilíbrio. Cuide dos seus interesses, mas não seja egoísta ao ponto de não se importar também com os interesses dos outros. Então o amor é humilde, Ele perdoa, ele não tem lugar para vanglória, ele não busca aplausos, o amor perdoa. Olha o que fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo de toda perfeição ou de toda maturidade. Precisamos aprender. Eu preciso, amados, eu me incluo nesse estudo. Antes de eu pregar para vocês, eu apanho de Deus primeiro. Precisamos nos revestir de compaixão prática, de bondade prática, de humildade prática, de mansidão prática, de paciência prática, suportando uns aos outros. Todos somos filhos de Deus, todos que temos Jesus Cristo como Senhor somos filhos de Deus.
E todos estamos com uma plaquinha pendurada em manutenção. Estamos constantemente aprendendo de Deus. Ninguém está totalmente pronto. Então, quando nós temos queixa de alguém, tenha paciência, perdoe, porque você certamente também erra com os outros. Eu erro, você erra, todos nós erramos. E eu não estou falando de prática de pecado. Há uma diferença entre personalidade e caráter. Caráter, desvio de caráter é escolher viver na prática do pecado. Desvio de personalidade é, às vezes, não ser manso no falar, né? Às vezes, ser irritante, errar com o outro, ter falta, às vezes, de paciência, ser agitado demais. É personalidade que Deus precisa tratar. Há coisas no caráter que também Deus precisa tratar, em todos nós. Mas escolher conscientemente viver na prática do pecado, aí não é tratamento, aí é falta de santidade. Entendeu a diferença? E também, para terminar, perseverança. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, fala também, não fala só do que eu falei, que é uma fé prática, ser movido pelo amor, mas também fala da perseverança. E lá fala que a perseverança não tem base nas promessas e ofertas desse sistema mundano. Você não persevera por causa de um governo político bom ou ruim. Você não persevera porque você tem uma família perfeita ou não. Você não persevera porque os seus filhos são maravilhosos ou não, porque o seu cônjuge é maravilhoso ou não. Você persevera na esperança que há em Jesus Cristo, no caráter de Cristo, na fidelidade de Cristo, nos ensinamentos e promessas de Jesus Cristo. Se você tentar basear a sua perseverança no que este mundo ou no que o ser humano pode oferecer, você não vai perseverar. Mas se você baseia a sua perseverança em tudo que Jesus Cristo fala, promete e faz, então você persevera. Porque o único infalível é Jesus Cristo. Porque ele é a expressão exata de Deus, que também é infalível. Amém? Eu espero que esse estudo que eu estudei ontem e hoje, terminei ele hoje, edifique também a sua vida como edificou a minha. Amém? Deus te abençoe, te dê uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, mergulhados no amor de Cristo. Fica na paz. Amém.